Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Olá, irmãos, tudo bem? Sou Maria Almeida, este é o canal Católico Perpétuo e hoje trago um tema que tenho certeza que vai agradar a todos: o perdão. A importância de praticarmos o perdão em nossas vidas. Você tem interesse? Te convido a continuar comigo assistindo esse vídeo, mas te peço também, curte e compartilhe com outras pessoas que necessitam também entender um pouco mais a respeito deste ato tão lindo que devemos praticar. Antes de começarmos esse vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você aí que está me assistindo, tem dificuldade em perdoar? Guarda alguma mágoa, algum rancor, algo de negativo contra alguém, seja da família, seja um amigo? Se sua resposta for sim, te convido a ver comigo uma história linda que nós podemos achar nas Sagradas Escrituras. Podemos encontrar essa história no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 35. Ela nos conta a história de um rapaz, um jovem de 17 anos, de nome José, que fazia parte de uma família bem complicada, onde o ódio, o rancor, a rivalidade predominava entre eles. Mas o motivo principal era o amor que o pai de José nutria por eles, o que causava inveja entre os irmãos. Certo dia, José, que tinha um dom de interpretar sonhos, teve um sonho e compartilhou com os irmãos. Disse que no sonho ele reinaria sobre toda a família. Os irmãos, que já nutriam um certo ódio, uma certa rivalidade, inveja contra ele, ficaram ainda pior, a ponto de tramarem a sua morte. Os irmãos malvados, aproveitando-se de uma oportunidade que tiveram de estar em uma outra cidade, longe dos olhos do pai, tramaram fazer mal ao próprio irmão. Pegaram José, jogaram José em uma cisterna vazia, mas logo seguinte perceberam que nada ganhariam com isso, somente matando José sem ganhar nada em troca. Então resolveram vender José para uma caravana de israelitas que passavam no momento e chegaram a vender o próprio irmão por 20 moedas de pratas. Mas e aí? Como eles fariam com relação ao pai? Qual seria a desculpa? Então o que falaram? Pegaram a túnica que José vestia, empaparam ela no sangue de cabrito e chegaram ao pai dizendo que o irmão tinha sido comido, devorado por uma fera. Os anos se passaram e José, já no Egito, depois de muitos sofrimentos, muitas calúnias, até prisão, conseguiu dar a volta por cima. Mas sabe por quê? Porque Deus estava sempre com ele, cuidando e protegendo. Então, José, que tinha, lembra lá no início quando falei que ele conseguiu interpretar o sonho que teve? Pois é, ele tinha um dom de interpretar sonhos. E durante um sonho que um faraó do Egito teve, que ninguém conseguia interpretar, ele soube que existia um homem de nome José que conseguia interpretar os sonhos, e a interpretação sempre dava certo. Então ele foi e chamou José, que estava na época preso por uma calúnia contra ele, sendo que ele era inocente. Então ele estava preso e o faraó foi lá, tirou ele da prisão e revelou a ele o sonho, pedindo que ele desse uma interpretação, porque ele estava muito preocupado e não sabia o que fazer. E José, como sempre, deu a interpretação corretamente. O sonho do faraó dizia que ele durante 7 anos teria 7 anos de abundância sobre o Egito e 7 anos de fome. Então José interpretando o sonho, falou ao faraó que ele precisaria colocar um homem sábio e prudente para governar o Egito durante esses 7 anos de abundância, para que durante os 7 anos de fome não viesse a faltar nada. E o faraó, confiando na interpretação de José, resolveu pegar quem para colocar à frente do Egito? José. Pois é, ele nomeou José como vice-rei do Egito. Então,
Olha só como o mundo dá voltas, não é mesmo? José, que era um irmão rejeitado, maltratado, né? Passou a ser rei do Egito, vice-rei do Egito. Então, o tempo passou, José casou, teve filhos e um certo dia, quando já estava no tempo da fome em que o sonho revelava, os irmãos de José foram ao Egito atrás de alimentos, atrás de condições para não passarem fome. E quem topou com eles no Egito? José. Eles não o reconheceram, mas José lembrava de cada um deles. Então José, muito sábio, resolveu, de frente ali com os irmãos, aqueles irmãos tão malvados que lhe fizeram tanto mal, resolveu fazer um teste, se aproveitando de que os irmãos não estavam lembrando dele. Então, fez um teste e durante esse teste ele constatou que os irmãos estavam muito arrependidos do que tinham feito. Então José se apresentou para eles e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem tanto vocês maltrataram e até tentaram se desfazer. Então ele revelou aos irmãos que, apesar de tudo que tinha passado e sofrido, os perdoava e não guardava rancor contra eles. Então, meu irmão e minha irmã, diante dessa linda história de superação, de perdão, o que nós podemos tirar sobre isso? Veja que, apesar de todo o infortúnio e sofrimento que José passou, ele conseguiu dar a volta por cima. Mas o primeiro passo que ele fez, não guardar ressentimento ou qualquer tipo de sentimento negativo no coração contra os seus irmãos. E Deus o recompensou por isso. Fez ele ser um grande homem e estar acima dos outros irmãos, para que os irmãos se envergonhassem do ato que tinha cometido. Julgar não é nossa função, é função de Deus. Quando revidamos, há algo de errado, de ruim, de negativo que fazem conosco, nós estamos dizendo assim: olha, Deus, eu sei que eu não devo fazer nada contra o meu irmão, é o Senhor que deve julgar, mas espera aí, dá um tempinho, deixa eu fazer um pouquinho também. É assim que nós fazemos quando resolvemos agir de forma contrária à vontade de Deus, colocando-se no lugar dele e achando que devemos julgar ou dar o troco a quem nos faz mal. Na Bíblia, nós podemos ver algumas passagens que nos dá o significado sobre a palavra perdão. Uma delas nós podemos encontrar no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 4, que diz assim: perdoa-nos nossos pecados, como também nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir na prova. No livro de Mateus, no capítulo 18, versículos 23 a 25, Jesus compara a palavra perdão ao cancelamento de uma dívida. Você quer ver comigo? Diz assim: pois bem, o reino de Deus se parece com um rei que decidiu ajustar contas com seus criados. Imediatamente apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha com que pagar, o patrão mandou que vendessem sua mulher, seus filhos e todas as suas posses para saldar a dívida. Você está vendo? É como se fosse o cancelamento, o pagamento de uma dívida. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro perdão nasce de um amor que não busca seus próprios interesses. Precisamos entender que Deus é o nosso único juiz. Não é nós que temos que buscar que a pessoa pague pelo erro que cometeu, mas entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele haja da forma dele, do jeito dele. Não é você que tem que exigir isso, é Deus. Perdoar é tentar, de alguma forma, limpar o seu coração daquele lixo que o outro deixou. É saber que nada ganharemos agindo da mesma forma, pagando mal com o mal. Existe um número cada vez maior de pesquisas que nos indica que liberar o perdão
traz grandes benefícios à nossa saúde. Eu posso te indicar alguns. Diminui o estresse, melhora teus batimentos cardíacos, melhora os teus relacionamentos, te ajuda a ser uma pessoa mais feliz. Não guardemos mágoa no coração contra o outro, pois quem perde mais somos nós mesmos. Vamos limpar o nosso coração, deixar Deus trabalhar e fazer a justiça dele. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu tenha ajudado a todos, que Jesus e Maria esteja sempre presente em vossas vidas.